Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos. Boa noite nessa sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024. Estamos aqui para dar início à segunda edição do nosso Expresso News. Hoje em caráter diferente, né? Nós tivemos duas edições. A primeira tivemos ali na parte ali do almoço, no horário do almoço, e a segunda agora no horário da noite. Porque saiu muita coisa importante do Vasco, muita coisa mesmo, né? Então a gente teve que fazer um plantão do Vascão aí na parte da tarde, né? E agora, na parte da noite, mais atualizações. Gente, hoje tá chovendo notícias e ainda é apenas 13 de dezembro. Eu fico imaginando quando chegar ali para a primeira semana de janeiro, como é que vai ser, né, meus amigos? Logo de cara, tá? É o seguinte, eu quero aqui agradecer a sua audiência. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanham através do seu smartphone, no seu Android, no seu iOS. Você que nos acompanha também através da sua Smart TV. Você que nos assiste aqui do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, da Europa, né? A gente tem aqui os dados que o YouTube fornece pra gente. Bem bacana, pessoas de diversos países acompanhando o nosso canal. Obrigado por cada um de vocês fazerem parte aqui da família Vascaíno desde sempre. E também quero agradecer um abraço especial para todos os membros, né, que são provedores aqui do nosso canal. Meus amigos, é o seguinte, logo de cara, dito isso, já vou falar para vocês, hein, eu vou bater pra tu, bater pra tua patota, hein, olha, não pensa bobagem não. Meus amigos, é o seguinte, hein, muita coisa importante, ó. Tem profissional aí que pode estar pintando na parte de fisioterapia, volante do Cuiabá, muita fake news envolvendo o Verrete, envolvendo o Paê. Eu falo pra você, gente, eu falo, cola comigo que vocês vão se dar bem. Aí a turma quer ficar acompanhando a turma da lacração aí, sabe como é que é? Eu vou explicar pra vocês isso tudo, sobre o zagueiro Luizão, sobre o Davi Ricardo, Álvaro Silva aqui. Pode ser que eu tenha acertado mais uma, vocês vão entender o porquê. Fazer uma correção sobre o contrato de Léo Jardim, que eu dei um molezinho de tarde quando eu falei da renovação dele. Vamos falar sobre a Nike, tem outra situação envolvendo a Nike, sobre Marinax no São Paulo, vamos falar sobre isso também, sobre a entrevista do Pedrinho. Pedrinho concedeu uma entrevista sensacional, eu quero aqui, não é irônico, tá? É de verdade mesmo, ó, bater palma. Palma pro Fábio Azevedo. Meus parabéns, Fábio Azevedo. Flávio Azevedo, meus parabéns. Mandou muito bem no conteúdo, hein? Parabéns, gostei da humildade, pediu desculpa pro Pedrinho. Parabéns, Pedrinho, bacana, isso mesmo, Vascaíno tem que fechar com Vascaíno, a gente pode se desentender, pode ter pensamento diferente aqui ou ali, mas é isso aí, bacana, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu separei um resumo dessa entrevista pra vocês, lá do canal do Fanático Vascaíno, tomara que a gente não tome um direito autoral aqui, mas eu vou tentar colocar pra vocês um resumo. A entrevista foi de quase 1 hora, eu encurtei bastante isso aí, menos de 15 minutos, para vocês verem essa entrevista. A gente vai abordar vários assuntos em relação a isso. Então, meus amigos, vamos embora, vamos, que tem muita coisa para falar nessa segunda edição do nosso Expresso News do nosso canal. Bom, é isso aí, né? Mais uma vez, good night, good night. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha só, meus amigos, logo de cara se tratando de Fred Magalhães, ele que é ex-fisioterapeuta lá do Palmeiras, né? Segundo Flávio Dias, lá do Alô Turma, do Atenção Vascaínos, ele estaria aí acertado com o Vasco da Gama. Vamos aguardar nas próximas horas, próximos dias, né? Segundo, então, o canal Atenção Vascaínos, Fred Magalhães, né? Ex-fisioterapeuta do Palmeiras, estaria então encaminhado a sua contratação para com o Vasco da Gama. Se tratando agora do volante Denilson. Calma, não é o Denilson Show, não. O Denilson Show agora tá tranquilão. Tá lá na Band, com a Renata Fã. Tem o podcast, o podcast Denilson Show, que é bem bacana também, com o Chico Garcia. Mas não é esse Denilson que eu tô falando, não. Tô falando aqui do Denilson do Cuiabá, volante de 23 anos, tá, gente? É isso aí, tá? O Vasco, então, segundo o Mário Coelho, o Vasco teria feito uma proposta, proposta não, olha eu, gente, desculpa, corrigindo. Segundo o canal Mário Coelho, o Vasco teria feito um contato oficial, agora sim, agora ficou certinho. O Vasco teria feito um contato oficial
para tentar aí saber informações sobre o volante, o meio-campista da equipe do Cuiabá, que pela primeira vez na história foi rebaixado. Ô, Álvaro, como é que o Cuiabá pela primeira vez foi rebaixado se o clube surgiu tem poucos anos? Gente, mas desde quando ele surgiu, ele só ascendeu para a Série A. Ele permaneceu e agora foi a primeira vez que desceram para jogar na Série B. Com isso, o Cuiabá também deve fazer uma limpeza no seu elenco. Não sei, o Vasco teria então feito um contato, né, segundo o Mário Coelho, deixando bem claro aqui para vocês, todo mérito se for verdade, todo demérito se for mentira, né? Pela contratação do volante Denilson, de 23 anos. Agora, se tratando de fake news, muitas fakes rolando aí, meus amigos, meus irmãos, my friends. Olha só, hein? Se tratando de Verratti. Gente, que pano pra manga que deu essa história, hein? Eu tô falando pra vocês aqui, já não é de hoje, não é de ontem, não é nem de semana passada, tem um tempão que eu tô falando já, Verratti fica no Vasco. Verratti vai ficar, o Vasco vai renovar com ele, vai botar uma valorização salarial dentro da realidade do Vasco. Coisa e tal, o Verratti tem contrato ainda, para levar o homem, só se fizer o Pix, se pagar a multa. A turma não quer dar ouvido, prefere buscar informação ali, acolá, lá na esquina da feira, um grupinho do WhatsApp, sabe como é que é? Pois bem, aí hoje surgiu aí um papagaio de pirata, a gente não sabe de onde que surgiu, o camarada, rapaz, ele conseguiu aí o tal do usurpador. Virou até novela o Vasco agora, viu? Novela mexicana, né? Quando era moleque, tinha uma novela mexicana que chamava A Usurpadora, né? Brincadeiras à parte, tem um usurpador aí no Vasco, hein? Supostamente, né? Por que isso? Falando do que, ó? Novela mexicana, usurpador, o que é isso? Nem sei o que significa isso, é aquele que se passa por alguém que não é. Gente, o camarada, alguém, tá se passando por empresário do Verratti. O que está acontecendo? Tem até amigo meu tricolor ligando, ô Álvaro, o Verratti vai vir pro Fluminense, e não sei o que. Eu falei, calma, segura aí, rapaz, não vai não, ele é do Vascão. Né? É verdade, rapaziada, tem uns amigos meus tricolor perguntando, porque deu pano pra manga no dia de hoje isso aí. Uma pessoa se passou pelo empresário do Verratti e tá ligando para clubes, oferecendo o jogador. E gera um burburinho enorme, porque aí o clube divulga isso pros setoristas, os setoristas vão e jogam isso na mídia e tá dando um burburinho sem precedente. O próprio Pedrinho falou hoje, Verratti fica no Vasco, não tem nada. Zero possibilidade de jogar no Fluminense. Fiquem tranquilos, torcedores, fiquem tranquilos. Outra situação, hein? Surgiu agora na noite, né, de que o Internacional de Porto Alegre, segundo lá o X do jornalista Juan Pablo Mendes, do jornal Olé da Argentina, los hermanos del Olé, né, Juan Pablo Mendes, estariam lá filmando, meus amigos, o jornalista lá, argentino, né, através do seu X, Juan Pablo Mendes, do jornal Olé, para deixar bem claro para vocês, né, tá afirmando aí que o Internacional pode tentar a contratação de Verratti. O Pedrinho já falou, é só fazer o Pix. Paga a multa rescisória, conversa com o Verratti tete a tete. Se o homem quiser ir morar lá no Rio Grande do Sul, para tomar chimarrão, ficar mais pertinho da Argentina, aí fazer o quê? Mas tem que pagar o Vasco. De graça, nem relógio trabalha. Tá, torcedor? Então vamos ficar tranquilo. Outra situação em relação a Dimitri Payet. Hoje teve gente fazendo lacração com L maiúsculo aqui na internet. Meus amigos. Porque o Payet deve deixar o Vasco. Esses dias estavam falando aí. Porque Maicon, Payet e não sei quem mais vão deixar o clube. O Marcelo Santana busca enxugar a folha. Eu ainda falei, a conta não tá fechando. O Payet tem contrato com o Vasco. Eu avisei você, gente. Sabe o que aconteceu? Pedrinho falou, não tem nada. Payet tá de férias, volta pro Vasco, fica no Vasco. Não falou em nenhum momento que quer deixar o Vasco, que quer voltar pra sua família. Isso é cavadinha de pessoas mal intencionadas. Eu já falei isso desde lá do Campeonato Brasileiro. Quando o Payet fez aquele gol, foi na bandeirinha do escanteio, bateu a continência lá, homenageando o irmão dele, ainda fez assim com as duas mãos. Fico aqui, tô aqui. Só que o pessoal não gosta de ouvir. O torcedor do Vasco, não todos, porque vocês são uma rapaziada inteligente, mas tem uma parte aí que gosta de ser enganado, né, gente? Aí fica complicado, aí fica difícil, aí não dá pra defender o indefensável, né, gente? Se tratando agora, já falamos de Verratti, falamos de Payet, né? Caíram por terra as mentirinhas.com. Vamos falar agora do zagueiro Luizão. Meus amigos, o zagueiro Luizão
do West Ham, cria do São Paulo, né? A gente tomou conhecimento no dia de hoje de que o West Ham teria aí um interesse em emprestar o jogador, para o jogador não ficar lá, vamos dizer assim, só treinando, parado, sem atuar em jogos oficiais. Tá? Mas o Vasco ainda não fez proposta, né? O Vasco teria monitorado, teria sondado a situação de longe, não teria feito ainda proposta em oficial pelo zagueiro cria do São Paulo, né? Cria da base do São Paulo, Luizão. Se tratando aqui da renovação de Léo Garden, de Léo Jardim, meus amigos, olha só, eu quero fazer uma correção para vocês, tá? Eu falei de tarde que o contrato do Léo Jardim vai ser renovado até 2028, né? Mas no caso aí mais 4 anos de contrato, né? Não, no caso mais 3 anos de contrato, né? Podendo renovar por mais 2 anos no final. Aí eu falei que se o Léo Jardim jogasse mais 50% dos jogos já desse ano, teria renovação automática. Eu falei errado, perdão, tá, gente? É porque eu na hora de anotar aqui, eu botei na ordem errada, eu li errado e falei errado, tá? Peço desculpa para vocês aqui, correção bem grandão para vocês aí, olha só. Léo Jardim o Vasco propôs aí mais 4 anos de contrato pro Léo Jardim, tá? Podendo chegar a 6, mais 2 no final. Ou seja, quando chegar lá no final de 2028, que é o último ano desses 4 anos de contrato, se o Léo Jardim jogar 50% dos jogos do Vasco na temporada, aí acontece a cláusula automática, o gatilho automático de renovação, aí sim, mais 2 anos de contrato, tá, gente? Só para ficar o registro para vocês. Se tratando agora do zagueiro Davi Ricardo, ou David, acho que é David Ricardo, né? Olha só, segundo lá a galera do Na Torcida Vascaínos, essa galera é complicado, mas vamos lá. Segundo Na Torcida Vascaíno, gente, ó, o presidente do Ceará teria afirmado que o Vasco não fez proposta nenhuma pelo jogador, tá, gente? Mas olha só, eu particularmente aqui no meu canal, não sei outros canais, momento nenhum eu falei que o Vasco fez proposta, né? Eu falei que o Vasco estava monitorando o atleta, estava ali, ó, de olho no jogador. A gente trouxe uma notícia que foi divulgada nos veículos aí, que o Botafogo quase acertou com ele na última janela, teve uma proposta do leste europeu que o jogador recusou, né? E sondagens de outros clubes, mas o Vasco efetivamente não fez proposta, mas o presidente do Ceará confirmou agora lá pra galera do Na Torcida Vascaíno, supostamente, que eu também não sei se, né? Sabe como é que é essas coisas do mundo do futebol, mercado da bola, não sei o que, né? Outra coisa é que, segundo a galera lá do Léo Lacerda, o Ceará teria até estipulado valor pelo zagueiro, tá? 2,5 milhões de dólares, tá? Então vamos lá, R$6 o dólar, 1 milhão, 6 milhões de reais. 2 milhões de dólares, 12 milhões de reais, mais meio, 3 milhões, 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. 1, 2, 3, 4, 5, 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Eu tô maluquinho hoje, eu tô bobinho, né? Gente, eu tô falando isso pra você, deve ter o quê? Uma semana, 10 dias. Desde quando saiu o nome do David Ricardo no Vasco, especulado, sondado aqui no Vasco, ventilado aqui no Vasco. Eu falei, olha, se pro Botafogo quase 6 milhões já não aconteceu, se pro leste europeu 5 milhões já não foi, o Ceará chegou na Série A, o jogador tá valorizado, tem vários times interessados de olho no jogador, vocês podem ter certeza que pelo menos aí 13, 14, 15, 18 milhões de reais deve custar o atleta. Se for verdade essa informação aí, Álvaro Silva, ó, acertei, não sei, vamos aguardar essa situação aí. Brincadeiras à parte, gente, olha só, vamos falar aqui agora sobre a Nike, né? A gente trouxe na tarde de hoje, que o jornalista Sandro Gama divulgou na sua rede social de que o contrato com a Nike poderia ter o seguinte molde de 30 a 40 milhões de reais, mas não foi divulgado pelo Sandro Gama se seria por ano, né? Ou se seria englobando os 3 anos de contrato, que seria 2026, 2027 e 2028. Agora é o seguinte, o X do Nils Colina, logo depois divulgou de que esse contrato com a Nike seria aí de 26 milhões de reais por ano fixos, tá? Por 3 anos de contrato, ou seja, chegando num somatório aí de 78 milhões de reais, sem contar os rumores da loja Vasco Nike, que poderia ser aberta, mais os royalties na venda dos produtos. Seria o maior contrato esportivo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E segundo o X do Nils Colina, né, esse contrato estaria para ser assinado aí nos próximos dias. Vamos ter que aguardar, como eu sempre falo, o tempo é o dono da verdade. O tempo vai nos mostrar o que está acontecendo nessa situação. Agora uma reportagem muito quente divulgada na tarde dessa sexta-feira pelo GE. Globo, se tratando de Evangelos Marinakis e, calma, não é Vasco. Também não é o Olympiacos da Grécia. Não é o Nottingham Forest.
Pé, errou. Errou! Eu tô falando, é do São Paulo Futebol Clube. Pasmem os senhores, hein? Mas calma. Calma. Calma, torcedor. Segundo o GE. Globo, São Paulo estaria negociando com o Evangelo Marinax investimentos na base do tricolor paulista. A gente sabe que Cotia é forte. A base lá de Cotia é forte, do Palmeiras é forte, do Vasco é forte. Né? Então são as bases aí, Santos é forte, são as bases mais fortes aqui do futebol brasileiro, a gente sabe disso. Então, meus amigos, vamos ficar de olho nisso aí, né? GE. Globo tá afirmando aí, vamos ficar de olho, vamos acompanhar. Ao mesmo tempo que não tem nada a ver com o Vasco, pode ter tudo a ver daqui a pouco, né? E pode atrapalhar ou não atrapalhar. Vamos ficar de olho, vamos ficar ligado nessa situação aí que pode dar pano pra manga. Agora, se tratando, meus amigos, da situação da entrevista coletiva da entrevista exclusiva do Pedrinho pro Flávio Dias. Meu Deus, tô cismando que é Flávio Dias, é Fábio Azevedo, eu confundo com os dois, o nome dos dois é com F. Os dois são vascaínos, os dois apoiavam o Salgado e a 777, então eu toda hora me confundo. O Fábio Azevedo, lá do Fanático Vascaíno, agora sim, tá, gente? Fica a correção, desculpa aí, tá, Fábio Azevedo? Vamos lá aqui. Pedrinho concedeu uma entrevista longuíssima e interessantíssima, falando aí sobre, no caso, teve um pedido de desculpas, de parte a parte, achei bacana. Falou sobre a 777, falou sobre os salários em dia, sobre 2025, que esperar, sobre a venda da SAF, EQEP, investidores, sobre Ramon Dias, sobre treinador e sobre a janela, entre outras coisinhas, mas a gente resumiu. Então acompanha esse resumo que eu separei para vocês, se a gente não tomar um direito total, senão eu vou ser obrigado aqui, ó, cortar e vai voltar minha cara de novo aqui para falar com vocês. Caso isso não aconteça, acompanhe que eu já volto pra gente dar continuidade. Depois do jogo do Flamengo eu me excedi, pedi desculpas a você pessoalmente, fiz isso no canal, mas quero registrar aqui, vou pedir desculpas a você. Já está aceito. E muito obrigado por você já ter aceito também, e a gente está aqui para bater esse papo e falar com o torcedor vascaíno. Alguns descumprimentos lesivos, principalmente ao associativo, e a gente tinha muita noção que eles não tinham dinheiro devido a um contrato ter sido assinado em 2022, onde a receita deles era menor do que a dívida já. E o Vasco não sabia disso naquele momento? Vocês estavam de fora, né? Eu acho que sabia. Tá. Eu acho que sabia. E automaticamente a gente já se preocupou com as garantias dos futuros aportes. Tiveram algumas conversas, e a gente já falou isso, todas as conversas que tiveram online, eu lembro do que o Josh participou de uma. Aí já você como presidente. Já como presidente, e ele participou, deu bom dia ou boa tarde, não lembro agora, e já apagou o vídeo como se estivesse com a câmera desligada, mas ele estava, não sei se ele estava ali. E a única presencial onde foi a mais dura que eu cobrei firmemente. Aqui ou lá? Aqui. Que eu cobrei firmemente a questão da garantia do aporte de setembro. Onde eu falo assim, cara, o Vasco precisa da garantia, porque todo o investimento que foi feito foi baseado num possível aporte. Que foi a primeira janela. Num possível aporte, num valor até acima do que vai ser aportado. E a gente precisa da garantia. A garantia disso, que isso vai ser honrado. E a resposta foi, a garantia são as próprias ações. Se eu não pagar, as ações voltam para vocês e pronto. Aí eu ainda dei o exemplo, cara, não é assim. Porque eu compro o teu carro, vou te pagar no final do mês, tu me pede uma garantia. Aí eu falo que a garantia é o próprio carro, aí eu ando com o carro, furo os 4 pneus, tomo multa, não pago IPVA, te deixo sem gasolina e te devolvo. Não é assim, cara. A gente precisa das garantias e depois a gente vê o próximo passo. E não teve apresentação nenhuma de garantia, onde a gente mergulhou ainda mais e viu que eles já estavam numa massa falida. E aí houve a necessidade da ruptura da entrada da ação. Quero saber de você, como é que você consegue manter a folha salarial um dia que não é baixa do Vasco? Não, não é baixa. Então, Fábio, o que aconteceu? Você não teve aporte nenhum? Não. O investidor, o sócio antigo, né? Inclusive ele tentou alguns empréstimos, porque ele já viu que estava com dificuldade, mas como ele não tinha nem garantia, ele não conseguia mais os empréstimos. O que a gente fez foi, através da credibilidade, nós chamamos muitos empresários, muitos credores, e nós começamos a esticar os parcelamentos, tá? Que já não eram de valor pequeno. Então a gente esticou muitos parcelamentos, com isso a gente gerou um alívio na folha e um fluxo de caixa. Nós conseguimos mais alguns patrocinadores novos, nós praticamente dobramos o sócio-torcedor, e as passagens de fase na Copa do Brasil também nos ajudaram. E isso, é bom ressaltar também, Fábio, que eu fiz um pedido para a gestão financeira para que nós não adiantássemos receita nenhum de 2025, porque de 2024 já estava tudo adiantado pela 777. Então foi assim um malabarismo financeiro, né? E muito bem executado pelo Amodeu, pelo Rafa, que chegaram na SAF, e também, obviamente, a credibilidade da gente renegociar
as dívidas, que isso deu um respiro e um fluxo de caixa para a gente assim, importante. Fábio, ao mesmo tempo que a gente tem conversas com investidores, eu preciso fazer uma reestruturação financeira do clube, através de uma mediação, que é a medida cautelar antecedente, que ela dá uma pausa de 60 dias, 90 dias, tem que me recordar agora, e com isso também a gente ganhou muito mais respiro, porque não tem, obviamente, o dinheiro do RCE, tem um respiro ali que não tem penhoras, então a gente consegue respirar. Isso gerou muita gasolina até para o início da próxima temporada. Ainda tem a questão das cotas de TV, a premiação do brasileiro. E isso nos dá uma garantia aí, no mínimo, de mais 3 meses. Paralelo a isso, a expectativa é que a gente tem de encontrar um novo investidor. Nesse período, de 3 meses? Período. Se isso não acontecer, eu vou ter que reestruturar o Vasco da mesma forma. Que fique mais uma vez claro, porque assim, a gente é muito repetitivo, e aí eu já começo a interpretar um pouquinho como maldade de algumas pessoas de não quererem entender o que eu estou falando. Não tem nenhum empecilho para que eu seja administrador do futebol para um novo investidor. Mais uma vez eu estou falando, zero. Isso nunca vai ser pedido. Zero. Não vai ser uma condição tua? Zero condição. Zero. Zero, zero, zero. Isso não existe. Paralelo à reestruturação financeira, a gente busca um investidor. O que eu não posso é ficar estacionado enquanto um investidor, um possível investidor não chega, e eu não consegui honrar os meus compromissos. Por isso eu tenho que criar um mecanismo aqui para pagar as contas. Então as duas coisas andam de forma paralelas, andam juntas. Agora, o tempo disso é subjetivo, porque é um contrato complexo, é uma situação complexa. Que não tem nada a ver com o contrato vigente. Não. É um outro contrato que vai ser feito. Vai ser feito um outro contrato. Obviamente o contrato vigente está sendo observado, né, dentro da NGA, juntamente com todos os números de dívida, enfim, tudo que aconteceu, para justamente o possível investidor entender qual é o cenário e daí, se tiver algum interesse, iniciar uma negociação. Então, assim, são muitas linhas que a gente tem que organizar e isso é difícil, porque como eu falei, acho que nenhum presidente na história passou por isso, dessa situação assim específica, mas que a gente está trabalhando firme para que a gente conduza para um caminho perfeito para o clube. É assim, frases como, cara, a proposta do grego é a melhor, tem que fechar. Já teve proposta? Nenhuma. Do grego, do italiano, do árabe, do americano, não importa a nacionalidade. Teve proposta? Como a gente não pode especificar pela questão do NDA, eu vou ser bem direto e verdadeiro como eu sou. Tem 3 NDAs assinados. E mais 2 interessados que não têm NDA. Tá? Tem 3 NDAs assinados. Esses 3 NDAs, eles estão sobre conhecimento. Desde aquela entrevista que eu vi. Mas ainda tá, porque são muitos números, muitos dados. O contrato era gigantesco, eles estão olhando tudo, eles têm que vasculhar tudo, e tem mesmo. Mas não teve nada. Não tem nenhuma proposta financeira. Nenhuma. Ninguém falou assim, a minha proposta é essa. Por isso que eu fico assustado quando eu falo, a proposta de um é melhor, a proposta de outro é melhor. Então, para deixar claro também, tem muita gente no mercado. Existe também uma guerra de narrativa dos próprios investidores, que quer enfraquecer um, quer botar pressão no outro, quer jogar uma pressão para cima de mim. Então tem toda essa luta do mercado. O que tem que ficar claro é o que saiu com relação a um investidor. Ah, um investidor X falou que vai pagar à vista. Mentira. Mentira. Eu posso dizer, o que saiu foi que o grego disse que ia pagar à vista. Nenhum investidor falou que vai pagar nada à vista, porque não chegamos nessa etapa. Com nenhum investidor. E nem sabemos se vai chegar com X, Y ou Z. Porque eles podem ver os números e falar assim, cara, tô indo embora. Não gostei, vou embora. Em nenhum momento foi colocado a questão do estádio. Para qualquer investidor, não está sendo discutido isso. Você tem interesse em colocar o estádio na discussão? Se qualquer investidor tiver interesse de repente, ter o name right, qualquer coisa que ajude o Vasco, é discutível. Mas o Vasco abriria a mão do potencial construtivo? Não. Quem está falando name right é algo diferente. Não, mas não é discutido. É porque esse é um assunto que foi colocado à tona assim, sem um mínimo de responsabilidade. Não entrou em pauta? Não tem nem como, porque o que está lá é o contrato e os números do que aconteceu. Então, assim, o que eu peço, e já pedi outra vez, é que, assim, qualquer divergência com a minha pessoa, beleza, não pode, é o Vasco, o torcedor ser atingido, com informações mentirosas. Porque elas são mentirosas. Porque se eu tenho um NDA assinado, eu sei de tudo que está acontecendo, eu tenho a responsabilidade de não falar, como é que os caras falam, passarinho me falou, o jornalista muito bem conceituado disse isso? Isso é uma falta de responsabilidade com a torcida do Vasco. Então o que eu peço ao torcedor vascaíno é que ele não escute qualquer tipo de informação, ou se ele quiser escutar, que ele não acredite em qualquer tipo de informação, porque é mentira, não tem proposta nenhuma. E quando tiver qualquer coisa avançada com qualquer investidor que eu puder, obviamente, falar sobre, eu serei o primeiro a falar sobre isso. Um outro ponto, Fábio, é que eu não vou falar com um amigo do amigo que está ligando por vídeo, eu só falo com representantes dos investidores que têm autorização para representá-los. Então não adianta lá, o amigo está ligando, o FaceTime, não falo, eu falo com quem tem autorização. Do chinês, do africano, do marroquino, do grego, do suíço, do irlandês, de qualquer um. Quando tiver autorização para representar de forma legítima, eu falo, porque não é uma negociação de brincadeira. É uma negociação de pessoas, e de instituição e de empresas de alto nível. Então ela não é discutida aqui embaixo, ela é discutida lá em cima. Então eu só peço ao torcedor, cuidado com o que vocês estão ouvindo e estão replicando, que são mentiras de pessoas que não têm responsabilidade com o carinho que o torcedor do Vasco tem com a instituição. E isso é que me chateia, porque se quiser me atingir, vem direto em mim. Não use o torcedor do Vasco contando, o empresário, o investidor X fez uma proposta, aí parece que eu estou com uma proposta aqui de milhões e estou recusando porque o Pedrinho gosta disso, o Pedrinho gosta daquilo. Mentira. Você pode ter certeza, torcedor, que se tiver alguma coisa, eu sou o primeiro a querer fazer
negócio. E com muita responsabilidade, isso é bom, deixa claro. Vamos lá, outro assunto muito bom. É só ter boa vontade para querer raciocinar, entendeu? Como um investidor vai comprar 31%, desconectado dos 39% que sobram para fazer os 70%. Ele se junta a você como minoritário. Então eles compram. Falam, né, que o investidor já comprou os 31% da ICAP. Perdão. Aí os 39% eu vendo para outro investidor, o cara comprou 31% para ser minoritário. Não faz sentido. Não faz sentido. Não tem sentido nenhum. Quem é que vai comprar 31% desconectado dos 39%? E outra, eu como presidente da associação, eu tenho que ter ciência da negociação com a ICAP. E você pode cobrir a oferta? Se chegar uma proposta para a ICAP, obviamente eu tenho que ser consultado e posso empatar ou cobrir. Mas está no contrato, Está né? no contrato. Mas a questão é que ninguém vai comprar os 31% isoladamente. com a possibilidade de ser minoritário. Então, assim, é mais uma mentira. Então, assim, nenhum investidor comprou os 31% da ICAP. Então, a responsabilidade da fala é minha, tá? Porque eu tinha como eu falei, eu tinha um investidor para comprar o potencial, muito certo, só não estava assinado. E, através disso, eu assumi a responsabilidade que iria começar em janeiro, porque era essa... Você projetou a data. Projetei a data junto com o investidor. Como aconteceram algumas coisas no mercado, esse investidor saiu do negócio e foi para outra situação. E a responsabilidade é minha de não assumir um compromisso, pelo menos com a torcida, enquanto não tiver assinado. E não vou fazer isso novamente. Então, assim, mas com a assinatura do decreto, agradeço muito ao que o prefeito está fazendo pelo Vasco. A gente espera vender de forma rápida, né? Já tem algumas minutas trocadas com possíveis compradores, para que a gente possa, num prazo mais rápido possível, iniciar a obra de São Januário. De alguma forma, o Flamengo ter também conseguido ter o seu terreno para construir o estádio e também na base do potencial construtivo, atrapalha? Porque é mais um concorrente ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Não, nada a ver? Não. Tá. Em relação à Crefisa, o Pedrinho, porque assim, durante a campanha, por muitas vezes, o seu Zé Roberto, né? Lamac, ele tirou foto com você e tal, e criou-se a expectativa de que estivesse com o Vasco em algum momento. Houve a reeleição da Leila, a Crefisa está saindo da camisa, né, do Palmeiras, está entrando uma bet como um anunciante, enfim. Em algum momento a Crefisa pode vir para o Vasco, ou ele, com conhecimento, com o network dele, trazer negócio para o Vasco? Name right da arena do Vasco? Não. Não? A princípio, não. E gostaria nem de falar mais sobre Crefisa. Tá. Cara, assim, eu não fico chateado se um jogador que não recebeu entrar na justiça. Porque as pessoas acham que ele está entrando contra a instituição. Não. Foram gestores que não honraram o compromisso. O cara trabalhou, ele tem que receber. A questão do Ramon foi porque eu bati alguns papos com o Emiliano, depois que ele saiu, obviamente. E quando ele dá uma resposta meio que atravessada, agora não vou lembrar de que foi exatamente, ali me deu uma indignação. E eu sei o que aconteceu dentro do vestiário. E aí, quando ele entra com a ação pedindo 30 milhões, se eu não me engano, que era a multa, né? que o Vasco, obviamente, se protegeu e está exigindo dele os 30 milhões, porque eu sei o que aconteceu dentro do vestiário. Além disso, tem certas coisas, em respeito à instituição, que elas não são necessárias de fala. Ele pode achar, o Ramon, o que ele quiser com relação a Corinthians, a Vasco, mas eu acho que em respeito a tudo que a torcida do Vasco também fez por ele, fez muito por ele, eu acho que é uma fala completamente necessária. E aquilo é um pensamento dele. Né? Obviamente, eu discordo 100%. Então, eu acho que gratidão, e eu tenho vivido muito com essa palavra, ela tem que ser levada muito a sério. E eu acho que ele não levou a sério o respeito que a torcida do Vasco tem por ele. Você está no mercado aí com treinadores. Depois da saída do Ramon, aí teve o Álvaro, o Rafael ali entre eles, depois o Rafael seguiu, você talvez agora esteja mergulhando nesse cenário. Está te assustando os números do cenário de treinador? Me assusta os números e assusta a dificuldade também. Em que sentido? De encontrar mesmo. É. Mas a gente está em busca, até porque é muito escasso, né? Então, todo mundo sabe os nomes que estão aí disponíveis, né? Então, todos os clubes que estão procurando treinador no nível que a gente procura, obviamente estão ali nos mesmos nomes. Eu não posso falar muito, mas a gente está em busca e conversando. Você chegou a fazer proposta para o Luiz Castro? Não. Mas era um nome que, se tivesse no também, lançamento, interessaria. Também. Hoje Tenho muito carinho por ele. Ele fez um grande trabalho no Botafogo. Tenho muito carinho por ele. Mas, salvo engano, ele não pode assinar, não sei que ele rescinda no Al-Nassr, que ele está recebendo até o meio do ano que vem. Como chegou a informação que os valores eram muito acima do que a gente esperava, a gente nem iniciou a negociação. Você, na última coletiva, falou assim, eu não sei se eu vou conseguir encontrar o treinador da forma, do orçamento. É o quê? O modelo que você vislumbra para o Vasco de jogo? Fábio, eu tenho aprendido muito que, assim, até com relação ao que eu falava na televisão, eu já falei sobre isso, eu continuo sempre com as mesmas convicções. Acrescento mais alguma coisa nisso, mas também chego à conclusão que nem sempre eu posso colocar as minhas convicções na hora que eu quero, e sim num momento propício. Então é identificar o momento, identificar a leitura do elenco, a questão financeira, a expectativa da torcida, é tentar alinhar isso ao máximo. Você juntar tudo isso é difícil. Mas futebol tem muitas variáveis, cara. Às vezes você espera muito de uma situação e ela não acontece, e de outras você espera menos e te entregam mais. Então, assim, o futebol tem me mostrado algumas variáveis, mas a intenção é sempre tudo com um processo, tudo bem, muito bem estudado para você minimizar o erro. O que o torcedor pode esperar dessa próxima janela? Que é a tua grande janela, ou a primeira grande janela que a tua diretoria vai fazer no comando de um orçamento de um ano inteiro? Fábio, assim, são vários pontos para avaliar até da última janela de transferência. Primeiro, assumir toda a responsabilidade aonde nós possamos, na realidade, onde nós deixamos a desejar. É identificar onde nós erramos, identificamos, e, obviamente, não cometer os mesmos erros. Isso é um ponto. O outro ponto é o que a segunda janela se tornou. Ela se tornou a segunda janela mais importante de todos os tempos da história do Vasco. Por quê? Todos sabiam que a gente não tinha recurso financeiro
e ficaram batendo na janela, o que vai ser dessa janela, porque sabiam que a possibilidade da gente fazer uma janela muito agressiva seria difícil. Então são dois pontos. O que existe de verdade, de muita coisa que as pessoas foram influenciadas nessa janela, criando uma expectativa onde a gente não tinha recurso e fizeram mesmo para causar um caos, e da onde nós erramos, que nós erramos. São dois pontos. Para o próximo ano, eu acho que através desse erro é não cometê-los mais. Tem o retorno de alguns jogadores que já nos ajuda também, que já reforçam o elenco, e de forma muito bem estruturada, com o respaldo do orçamento, tentar ser assertivo. Né? Tentar ser assertivo. Assertivo é você ir no jogador que consiga te dar a resposta mais rápida possível. E que não necessariamente seja quantitativo. Não, eu posso te dar um exemplo. O Júlio Santos, quando chegou no Botafogo, que fez o gol agora Júnior Santos, na final, ele chegou muito questionado. Sim. Né? E passou um longo tempo ali sendo questionado, se jogasse de 9 não dava uma resposta, foi para a beirada, não sei o quê. E depois ele conseguiu dar uma resposta. Então, naquele momento inicial, parecia que tinha sido uma contratação equivocada. O Cocão não acha. Hoje já não é. O Cocão é um menino, você tem todo um contexto. Você não sabe a hora que você vai responder. Não foi eu que fiz a avaliação na contratação do Cocão. Mas quem fez tem mérito, porque identificou lá. Ele não deu uma resposta de repente inicial e hoje a gente vê um desenvolvimento muito bom do Cocão. Então, assim, tem uns jogadores que respondem rápido. Não é só a marca, não é só o nome do atleta. Às vezes o cara tem muito nome e não te dá uma resposta. E ao contrário também. Então, assim, por isso que eu falo, é ser assertivo. É trazer um jogador que você identifique necessário por elenco, a posição, e que ele consiga dar uma resposta mais rápida. Cara, são dois jogadores muito acima da média, assim. O Coutinho é um cara excepcional, você conhece, não preciso falar. E ele vem do mundo árabe, no qual eu também tive a oportunidade de jogar, com um outro tipo de dinâmica. Então a gente sabia que ele poderia levar mais um tempo. E o que ele traz de retorno para o clube, de entretenimento, de paixão do torcedor, das crianças, do volume de sócios, e o que ele entrega mesmo no campo. A gente viu o desenvolvimento dele na reta final. Ele é muito bom jogador. E com uma pré-temporada bem feita, a gente espera muito dele. E o Payet, eu não tenho o que reclamar nessa reta final dele. É um cara que se dedicou, que se entregou, que demonstrou interesse. Então, assim, o que eu peço é profissionalismo. O jogar bem e jogar mal, ele é subjetivo. Ele tem que treinar, tem que se dedicar, tem que se empenhar, tem que respeitar o clube, respeitar os torcedores, respeitar o grupo de companheiros, todos os atletas que eu digo. Agora, são dois jogadores de volumes altos, obviamente. Mas não tem o que fazer a não ser honrar o compromisso e esperar uma resposta técnica dos dois. Eles têm contrato e vai ser cumprido o contrato. A não ser que exista algum problema de um lado ou de outro, que tem que ter uma renegociação, que a princípio não tem nada disso. Payet não procurou vocês, eu tô com saudade da família, quero ficar na França, saiu de férias e volta. Espero que sim, né? E se eu voltar, vou ter que voltar, né? E o Coutinho, assim, você pretende tentar um novo empréstimo dele? Pretendo. Comprá-lo é mais difícil? É difícil, né? É Até lá você, de repente, tem um investidor. Você já recebeu a montagem aí do Coutinho, recebeu um presente do grego? Não. Mas olha... Bom, meus amigos, então vocês viram, né? Acompanharam essa situação toda aí. Olha só. Se tratando da 777. Todo mundo já sabia disso, né? O Pedrinho já tinha falado isso, mas foi bom para, às vezes, alguém que está desavisado, está desligado, não prestou atenção nas coletivas do Pedrinho, né? Todo mundo já estava ligado nisso. Ele falou aí também sobre salários em dia, né? E ele falou, não sei se vocês prestaram atenção, na parte dos salários em dia, ele falou que tinha um respaldo, mas acabou não acontecendo. Mas aí depois o Vasco passou de fase aqui, entrou dinheiro ali e o Vasco manteve as contas em dia. Quem será que era esse respaldo que ele não quis citar? Ele falou que tinha uma situação por trás dele ali que estava garantindo que ia bancar o salário do Vasco se desse ruim. Mas não falou quem. Vou chegar lá já, calma. Falou sobre a venda. Muito importante, né, torcedor? Ele falou que tem 5 nesse momento envolvidos naquelas diligências. 3 tem o tal do famoso do NDA, que é o contrato de confidencialidade, né, para poder não falar nada e coisa e tal, troca de documento, aquela coisa toda. Que a gente sabe que são os americanos, os árabes, acredito, né, acredito eu, né, e o Marinax, né, a gente acredita, né, na verdade, né, a gente nem tem certeza, né. Aí é o seguinte, ele falou também sobre a ECAP. Aí o Pedrinho foi muito esperto, ele foi muito ensaboado, que ele falou assim, é só ter um mínimo de boa vontade para poder usar a lógica, porque quem for comprar o 31% da ECAP e depois chegar outra pessoa e compra os outros 39% que está no arbitral e aí vai ser minoritário, viu, não sei o quê. Olha, não tô defendendo o Wellington Campos, tá gravadinho aqui, se der ruim eu vou cobrar o jornalista. Mas é o seguinte, o Wellington Campos falou que o Marinax teria ali acertado, apalavrado ali um acordo com a ECAP para comprar os 31%. Vamos fazer o exercício no lugar do Marinax? No lugar do Marinax, se eu sou o Marinax, eu estou na fase de diligência com o Vasco, vai demorar, é uma empresa grande, bilionária, aquela coisa toda e não sei o que, com calma. Mas para não correr risco, já vou correndo por fora. Já vou lá na ECAP, olha só, vem cá, eu estou interessado na SAF do Vasco lá, e eu sei que uma coisa anda junto com a outra. E vocês aí, o que vocês querem aí para poder vender os 31% de vocês?
a ECAP deve ter falado, a gente quer isso, isso e isso, ok. Então, dentro dessa situação, pode existir uma conversa de bastidores que a gente não sabe se existiu ou não. Isso não é informação, tá, torcedor? Pelo amor de Deus, isso é um pensamento meu. Vamos colocar atenção para não dar problema depois. Pode existir essa conversa de bastidores, né? E é onde vazou essa fofoquinha e agora está divulgando aí. Mas não tem nada sacramentado, né? Nada sacramentado. Até porque eu, pelo menos aqui no meu canal, no momento nenhum falei, a ECAP vendeu os 31% para o Marinax. Não. A gente está falando aqui que supostamente o Marinax teria ali encaminhado, né? Teria ali acertado ali um acordo ali com a ECAP. Se vai acontecer ou não, é outros 500. Né? É outros 500. Vamos aguardar. Mas o Pedrinho foi saboado, foi liso, mas também foi bem incisivo. Para quebrar muito mentiroso. Tô falando, cola comigo, gente. Tô falando aqui a semana inteira. É lacração, é gente mentirosa, dizendo, é aguardado no Rio. Vai chegar para assinar. Vai vir comprar. Já mandou representante. Tinha representante de São Januário. Porque já fez proposta. Porque vai pagar tanto. Porque vai fazer isso. Porque vai fazer aquilo. Eu falando, gente, as coisas não é assim. Não sai acreditando em qualquer coisa. Eu ainda avisei aqui. Então, bom que agora o Pedrinho veio e avalizou tudo que a gente falou, né? Essa é a vantagem da gente trabalhar com a verdade, né? Essa é a vantagem. O Pedrinho falou sobre 2025, né? Sobre a venda, falou sobre o Ramon Dias, né? A palavra sobre Ramon Dias que o Pedrinho gosta de usar é ingratidão, né? E eu concordo com o Pedrinho em relação a isso. Falou sobre o treinador, falou que ele tinha um carinho enorme pelo Luiz Castro, mas quando ele viu o valor, né? Já pulou no mato, desistiu na hora da questão do Luiz Castro. Então significa que o Luiz Castro lá no início era o nome favorito. E a turminha da lacração aqui na internet estava enganando a galera aqui na internet. Porque Renato Gaúcho é o principal nome, que não sei o que lá. Não era nada. Era o Luiz Castro. Era o Luiz Castro. O Pedrinho falou, tem um carinho enorme por ele. Carinho enorme por ele. Mas quando a gente viu os valores, a gente nem abriu negociação. Então um dos primeiros a serem procurados foi o Luiz Castro. Não foi agora que o Renato Gaúcho foi procurado. Vocês observam como é que tem gente oportunista na internet? Que joga nomes lógicos, que tem poucos nomes no mercado. É aquilo que eu falei. Só tinha o Pedro Caixinha, o Renato Gaúcho, o Luiz Castro. Um ali, outro aqui, livre no mercado. Aí os caras ventilam todos os treinadores, cada um num dia diferente da semana, para depois falar assim, eu acertei a notícia. Acertou nada, porque você ventilou todos os caras que estavam livres no mercado. Óbvio, lógico, né? Pô, brincadeira, né, gente? Mas agora, realmente agora dessa vez, a bola da vez, para não ficar redundante, mas já ficando, pode ser que seja o Portaluppi. Tá? Aí se tratando aí da janela de transferência, o Pedrinho falou também sobre não errar, né? Sobre ser incisivo, não cometer erros do passado e coisa e tal. Agora eu quero chegar onde eu queria chegar. Na parte que o Fábio Azevedo pergunta sobre a Crefisa, o Pedrinho fala que não tem nada, que não tem mais nada, nem sobre name rights, e que não quer mais falar sobre isso. Olha, torcedor, isso aí mexe com a pulga atrás da orelha, mexe com o imaginário do torcedor. Porque ele falou que ele... Gente, vamos lá. Olha só, eu não sou jornalista, estou falando com um torcedor aqui, tá? Pedrinho falando assim, eu tinha um respaldo de bastidores que me garantia, se o Vasco tivesse problema com a 777, de eu manter o futebol do Vasco em dia. Esse respaldo não aconteceu da forma que eu esperava, que eu queria, mas as coisas aconteceram, a bola entrou, o Vasco passou de fase, dinheiro aqui, dinheiro ali, tudo deu certo. Palavras do Pedrinho, vocês acabaram de ver que eu coloquei para vocês aí. A não ser que eles tomam direito autoral. Caso aconteceu isso, assistam lá o Fábio Azevedo lá na entrevista exclusiva com o Pedrinho. E aí quando ele pergunta da Crefisa, ele fala, não tem mais nada, eu não quero falar sobre isso. Ficou estranho, hein? Ficou muito estranho. Ficou muito estranho, hein? Porque o Lamáquia falou. Do lado do Pedrinho. Olá, torcedor do Vasco. Aqui é José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa. Sou muito amigo do Pedrinho. Palavras do Lamáquia, não sei o que estou falando não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele falou, olha, eu, Lamáquia, tenho interesse aí na compra do name rights de São Januário. Quando São Januário for reformado, a gente tem interesse, a Crefisa tem interesse. Depois a história acabou por isso mesmo. A Leila Pereira falou várias vezes,
Não, porque eu sou Palmeiras. A gente investe no Palmeiras. Eu sou presidente do Palmeiras. A Crefisa tem contrato com o Palmeiras. Sempre diminuindo o Vasco. É por isso que eu falo que essa palhaçadinha.com de parceria com o Palmeiras tem que ficar para arquibancada e olhe lá, sabe? Cada um do seu lado. Não quero briga, rivalizar, nada não. Tem vários amigos palmeirenses, nada contra os palmeirenses. O que eu quero dizer é o seguinte, as instituições, sabe? Já tá muito claro, já há anos, que ó, cada uma anda para um lado e pensa de um jeito. É igual o Vasco e Atlético Mineiro. Deixa só a torcida ser a companheira aí na arquibancada, na resenha, na pelada, no futebol. Só. Porque nos cartolas não tem isso. Não tem. Então assim, tá muito claro que algo de muito forte aconteceu entre Vasco e Crefisa. Algo muito forte aconteceu entre Vasco e Crefisa, que o Pedrinho não quer mais nem tocar no assunto. Vai saber o que é. Né? E ele desmascarou N situações aí, né, de mentirosos.com, de fofoquinhas.com, que a gente fala para vocês todo dia aqui, para vocês não caírem. Eu estou muito feliz porque o Pedrinho veio a público, tá? E olha, mais uma vez, parabéns pro Fábio Azevedo pela reportagem. Parabéns. Meus parabéns, de verdade, parabéns mesmo. Tá? Só teve uma questão que não foi ali aprofundada, né? A questão da Nike. Vamos aguardar, até porque também pode ser por um sigilo, ou pode ser mais cavadinhas.com. Vamos aguardar, tomara que tudo isso se concretize. Eu fico por aqui, ótima noite para vocês e até mais, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, mas caindo desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!